Hoje teremos a palestra O Poder e a Sabedoria Todo-Poderosos de Deus, de Neville Goddard, realizada em 2 de dezembro de 1968. O poder e a sabedoria onipotentes de Deus se expressam de forma mais característica na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou tolice. Então eu pergunto: você sabe o que quer? E você diz: sim, eu sei. E então eu pergunto: você sabe como seria se você tivesse isso? E você responde: sim, acho que sim. Aí eu digo para você assumir a sensação do desejo realizado. Então você pode dizer: bem, então, depois disso, o que? Eu digo: nada. Apenas assuma o sentimento do desejo realizado e viva nessa suposição como se fosse verdade. Você pode questionar minha sanidade, mas esse é o melhor canal para o poder onipotente e a sabedoria de Deus se expressarem. Você se encontra atrás da bola 8, aplica-a e então funciona. Você pode não ter oportunidade de aplicá-lo por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você se lembra do que fez? Agora, está aí a história toda, e eu lhe digo que você realmente é o Jesus Cristo das Escrituras. Esta noite abordaremos uma seção do desenrolar da história. Ele é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e conhecendo as Escrituras ele interpreta isso como significando que ele é o Filho de Deus, revestido de poder, revestido do Espírito Santo, que é o poder e a sabedoria de Deus. Então agora ele é o poder e a sabedoria de Deus. Então somos informados de que ele foi levado em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4 versículo 1. E então ele teve fome, pois não comia e não tinha nada para beber há 40 dias e 40 noites, lembrando a história de Moisés no monte por 40 dias e 40 noites. Deuteronômio 9 versículo 9. Bem, aqui, agora somos informados de que alguém está diante dele na forma de um adversário, um acusador, e o primeiro é: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 3. Ele respondeu, citando apenas as Escrituras, pois ele vem para cumprir as Escrituras e acabou de cumprir as Escrituras na descida da pomba. Agora ele está lutando consigo mesmo. Todo esse drama está acontecendo dentro do indivíduo e é totalmente subjetivo. Não existe nenhum tirano objetivo externo, está tudo dentro dele. Ele está questionando, o que ele sabe pelas Escrituras está acontecendo com ele. Ele sabe pelas Escrituras, por causa do que acabou de acontecer, que ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Bem, se sou o poder e a sabedoria de Deus, estou me testando. Portanto, agora é colocado na forma de um adversário que aparentemente vem de fora, quando tudo vem de dentro, pois ele está sozinho. Portanto, qualquer pessoa que registre isso nas Escrituras, como os evangelistas, teria que ser contada por quem teve a experiência, pois ninguém estava presente. Tudo está acontecendo dentro do indivíduo. Eu sei pelas Escrituras o que aconteceu. Eu interpreto as Escrituras como significando, bem, então eu sou o eleito, sou o escolhido, sou aquele que é agora, a partir deste momento, o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, sou seu poder criativo e sua sabedoria. Se eu sou seu poder e sua sabedoria, então transforme isso em pão, e ele responde. Está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4 versículo 4. A sua fome não é de pão, mas de cada palavra. A sua fome é ouvir a palavra de Deus com entendimento. Essa é a sua fome. Agora, o mesmo conflito está acontecendo dentro dele e ele está se perguntando, mas parece vir de fora. Ele o leva agora ao pináculo. Lançate, porque está escrito. Agora o adversário está citando as Escrituras e cita o Salmo 91. O primeiro foi o capítulo 8 de Deuteronômio. Agora ele cita o Salmo 91.
Pois está escrito que ele dá aos seus anjos poder para te levantar, para que não tropeces em alguma pedra. Ele responde, citando também. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora vem uma terceira e última tentação. Ele lhe mostrou todos os reinos da terra e disse: todos estes são seus, se você se curvar e me adorar. Novamente ele cita o capítulo 6 de Deuteronômio e volta com isto. E está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Versículo 5. Então o adversário partiu e ele ficou sozinho agora, e agora começa o grande ministério. Pois bem, quem é o Senhor meu Deus a quem devo adorar e o único a quem devo servir? Isso é o que o homem deve descobrir. Eu lhe digo por experiência própria quem é, eu lhe digo que é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o Senhor seu Deus. É um com o Deus que criou todo o vasto mundo. A melhor ou mais rica definição de Deus que nos é dada nas Escrituras é como o Pai do Senhor nosso Deus. Descobri que sou o Filho por meio de experiências nas Escrituras, mas o Filho e o Pai são um. O Pai é definido como o poder nas Escrituras e o Filho também. Paulo define como há o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Agora, na história contada no livro de Marcos, bem no final, o sumo sacerdote lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Ele disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder. Marcos 14 versículo 61. Poder está em maiúscula. É o nome dado nesta passagem a Deus. O nome foi dado primeiro ao abençoado. Você é o filho do abençoado? O abençoado é o nome dado a Deus. Ele é chamado de bem-aventurado, ele é chamado de poder. Então ele pode facilmente dizer agora: eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. Eu sou um, pois sou o poder, sou o abençoado, e ele é chamado em Lucas de a sabedoria de Deus. Agora, aqui está este ser que é tudo o que é dito de Deus, mas simplesmente aconteceu interiormente. Tudo o que Deus está revelando é Ele mesmo, de modo que todas as características de Deus lhe pertencem. Mas agora ele está confuso. Acabou de acontecer tudo isso. Agora ele está se colocando à prova. É contado nas Escrituras como se outro ser aparecesse. Como se você estivesse se questionando em sua própria mente. Você está em conflito consigo mesmo. Se isso for verdade, então eu deveria ser capaz de fazer qualquer coisa neste mundo, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Mas não devo tentar o Senhor. Não devo tentá-lo, portanto, a única maneira é confiar nele. Eu não digo: se você realmente é Deus, então faça isso, isto é, você não deve tentar o Senhor seu Deus. Então, novamente, deixe-me repetir o que disse na abertura. O poder onipotente e a sabedoria de Deus se expressam de maneira mais característica na aceitação, isso é o mais importante, na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou tolice. Pois é uma tolice da minha parte acreditar quando estou num acampamento e estamos em guerra, e é uma guerra brutal, e sei pelas tradições dos homens que não me foi dado um determinado intervalo de tempo. Como ir para a prisão por 6 meses, e no final de 6 meses e possivelmente antes, mas o máximo seria 6 meses, pois essa é a minha sentença. Poderia sair alguns meses por bom comportamento. Mas no exército você não é dispensado por bom comportamento, você fica preso enquanto dura. E nós ficamos presos enquanto durar, e estamos em guerra, e é uma guerra horrível. Mas você não quer fazer parte disso. Você acredita firmemente nas Escrituras. Você acredita firmemente em quem Jesus Cristo realmente é e Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Ele é Deus, um com Deus, e todas as coisas são possíveis para Ele. Mas você não pode obrigá-lo, se ele agirá apenas conforme eu imaginar o desejo realizado. Não posso obrigá-lo a fazer nada.
posso confiar nele. E então durmo como se estivesse onde estaria se fosse dispensado com honra e fora do exército. Faço mentalmente tudo o que faria se fosse um fato físico, e depois vou dormir. Então vem uma visão, exatamente aquilo que me foi negado vem diante de mim e está tudo riscado, e quando o coronel disse, reprovado, a mão de Deus disse, aprovado. E escreveu em negrito. Então a voz me disse, o que eu fiz, eu fiz. Fazer nada. Então acordei e em 9 dias fui dispensado com honras pelo mesmo coronel e voltei para minha casa na cidade de Nova York. Agora, lembro-me do que fiz. Então, alguns anos depois, fui confrontado com um problema semelhante, e agora estou em uma ilha e não consigo sair. Mas, citando as palavras de Paulo na sua carta a Timóteo, ele disse: eu sei em quem tenho crido. Lembro-me em quem acreditei. Eu não poderia ir para nenhum escalão superior, não poderia apelar para nenhum estado superior do exército, isso dependia do meu coronel e eu não poderia mexer os pauzinhos. Mas eu sabia exatamente o que fiz, então posso dizer como Paulo. Sei em quem tenho crido. E essa mudança de tempo verbal é muito significativa. Eu sei exatamente o que fiz e farei novamente. Então, quando me disseram que não poderia sair nos próximos meses, presumi mais uma vez que estaria onde estaria se meu sonho, meu desejo agora, fosse realidade, e dormi nessa suposição como se fosse verdade. No dia seguinte o telefone tocou e aqui estava a confirmação do que eu desejava e do que havia colocado em prática. Então eu soube, pela fé experimental real, aquele em que eu acreditava. Saia e compartilhe agora com todo o vasto mundo. Mas devo começar com aquela rocha sólida, que você adorará o Senhor seu Deus e somente a Ele você servirá. Bem, o Senhor seu Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Se você vai servir outro, então você não conhece a Deus. Se você pensa, agora Ele me disse esta manhã, e vou cuidar de você. Você apenas confia em mim. Vou promovê-lo, vou apoiá-lo, farei todas essas coisas por você, e minha confiança está nele, o chefe, e ele é um homem maravilhoso. Ele me disse: sabe, basta fazer o que eu digo, trabalhar tanto agora e, eventualmente, vou conseguir mais e mais para você e minha confiança está nele, então você não confia em Deus. Você não confia no Deus verdadeiro quando coloca sua fé em alguém fora de sua maravilhosa imaginação humana. Esse é Deus e não existe outro Deus. Este é o único Deus. Então, se eu penso conheço as pessoas certas, isso é um falso Deus. Se penso tenho segurança suficiente, isso é um falso Deus. Talvez você não tenha idade suficiente para se lembrar, mas eu estava em Londres em 1925, dançando por 100 libras por semana e isso custava $480. Recebemos ofertas para ir a Paris, ir para a Alemanha, e eu disse: bem, pague-me em dinheiro americano. Isso para mim é sólido. Ou me pague em libras. A libra valia $4,80. Eles disseram: não, você aceita em marcos ou em franco? Eu disse: oh, não, você não. Você pegou seu dinheiro e o colocou em um carrinho de rodas e correu o mais rápido que pôde para comprar alguns pães, bilhões de marcos. Eles imprimiram para que não tivessem papel suficiente. O papel era mais valioso do que aquilo que você chamava de dinheiro. Isso. E as pessoas confiam nisso. Fui de barco com uma família alemã de Milwaukee e eles tinham enormes títulos em marcos e se consideravam muito, muito ricos. Eles eram americanos por adoção, mas eram alemães de nascimento. Eles viveram aqui durante anos e seu filho nasceu aqui. Então nos reunimos, uma bela festa amigável, naquela época 10 dias atravessando o Atlântico, e eles se consideravam muito, muito ricos. Antes de voltarem, eram mais pobres que ratos de igreja. Tudo foi completamente destruído, mas tudo destruído.
Então, esse é um Deus falso. Seu chefe, esse é um falso Deus. Eu não me importo com o que está fora de você, isso é um falso Deus. E então a terceira tentação foi quando ele parou. Não houve mais conflito na mente daquele porque ele está sozinho. Não existe diabo, nem Satanás. Satanás é apenas minhas próprias dúvidas. E então não posso acreditar que aqui está o homem que pela graça de Deus nasceu. Acredita que as coisas não são possíveis para Deus. Ele, nascido pela graça de Deus, agora dá a Deus o sentimento de impossibilidade. Então Blake disse sabiamente em sua visão do juízo final. Satanás, agora ele personifica a mesma dúvida na mente do homem. Satanás pensa que o pecado desagrada a Deus. Ele deveria saber que nada desagrada a Deus, exceto a incredulidade e comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada desagrada a Deus, exceto a incredulidade. A menos que vocês acreditem que eu sou Ele, vocês morrerão em seus pecados. João 8 versículo 24. Se eu realmente acreditar que sou aquele que antes pensava não ter, continuarei errando o alvo e morrerei errando o alvo. E então a última tentação. Tudo isso será seu se você me adorar. Está escrito, disse ele, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Bem, estou servindo a Ele e apenas a Ele? Se eu fizer isso, as coisas acontecerão, pois não há outro canal que Ele aceitará além da confiança nele. Então vou acreditar nele 100%. Vá para a cama esta noite, e preciso de X dólares. Tudo bem, não há ninguém a quem eu possa recorrer, nenhuma garantia, nada, mas tenho que ter. Posso acreditar nele, sabendo que todas as coisas são possíveis para ele? Posso voltar-me para ele com absoluta confiança e assumir a sensação do desejo realizado e, por um momento, agir mentalmente como agiria se isso fosse verdade? E dormir independentemente de todas as pessoas no mundo que estão me cobrando para pagar e ignorar completamente? Não consigo imaginar os meios, não sei como isso vai funcionar, mas devo realmente confiar no seu poder e na sua sabedoria, e dormir como se isso fosse verdade. Então, de uma forma que ninguém sabe eu não poderia ter planejado que funcionasse. Pois bem, devo sempre lembrar quem e não o que, esta é uma pessoa. Sou uma pessoa, confio em mim mesmo, mas no fundo do meu ser, pois sei em quem e não em que confiei. Eu sei em quem acreditei e isso agora é conhecimento garantido. Aqui, o conhecimento presente indica a minha confiança passada e de repente isso acontece. É assim que funciona esse maravilhoso princípio. Então eu digo, não importa o que você seja esta noite como você está atrás da bola 8, a natureza dessa bola 8, você consegue realmente passar no terceiro teste? São 3 testes aplicados. A primeira é a fome não de coisas terrenas, mas de ouvir a palavra de Deus. Você pode ficar com tanta fome? Bem, esse é o primeiro teste dele. O segundo teste, quando abaixisse. Não tentarás o Senhor teu Deus. Certa noite, eu estava em uma maratona na cidade de Nova York, 6 horas no rádio, da meia-noite às 6 da manhã, com um painel de 5 pessoas e um moderador. Este professor me disse quando eu estava falando sobre a imaginação criar a realidade, ele disse: se isso for verdade, transforme este lápis em amarelo. Era um lápis preto ou um lápis branco, mas não era amarelo. Eu disse: tudo bem, traga-me um pouco de tinta amarela. Vou fazer isso agora mesmo, transformá-lo em amarelo para você. Traga-me um pouco de tinta amarela e isso é simples. Mas não, eu quero que você, pela sua imaginação, simplesmente imagine que aquela coisa é amarela. Eu disse a ele, e ele disse a todos os alunos da escola que ficaria acordado a noite toda e que iria pegar esse homem. Eu disse, e sabe, você é o escarnecedor da Bíblia. Escarnecedores virão nos últimos dias dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Ele ficou tão envergonhado e tão irritado que disse:
Não sou escarnecedor. Eu disse. Ah, sim, você é. Você está zombando das Escrituras, e eu lhe digo, você não tentará o Senhor seu Deus. Ele disse. Você é meu Deus? Eu disse. Eu não disse isso. Você deve encontrá-lo. Você encontra o Senhor seu Deus porque o está tentando e não sabe disso. Você não encontrou o Senhor seu Deus, mas você é professor em sua faculdade, perfeitamente bem. Mas um dia você o encontrará e o encontrará quando estiver sozinho. Você o encontrará depois de um grande evento, quando for revelado a si mesmo como o Filho de Deus, e o Filho de Deus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Você saberá que se você é o poder e a sabedoria de Deus, você deverá ser capaz de fazer todas as coisas, pois todas as coisas são possíveis para Deus. E o Filho e o Pai são um. Então você agora se confrontará e o adversário dirá: transforme-o em amarelo. Dentro de sua própria mente você dirá: bem, deixe-me me recompor, deixe-me imaginar esta coisa que agora é branca diante dos meus olhos, deixe-a se transformar em amarela, e você saberá que é branca. Você não confiou em nada. Então posso dizer: quero um lápis amarelo amanhã, ou um lápis amarelo em vez deste confiar nele implicitamente, e amanhã alguém que você admira, ou se você não admira, não gostaria de ofender, dirá: sabe, eu vi o lápis amarelo mais lindo e trouxe para você. Você não iria querer isso e recusar. E então você diz: isso não está transformando isso em. Bem, agora você desce novamente e ainda não passou no teste. Confie nele implicitamente porque todos no mundo são suas mãos. Todos no mundo ajudam no que você presumiu, não me importa o que seja. Pode ser necessário que 1 milhão neste mundo desempenhe o seu papel para realmente fazer acontecer o que vocês assumiram que são ou que têm. Não os julgue, e deixe-os em paz. Eles vão desempenhar o papel que devem desempenhar para entrar no seu mundo e realmente produzir o que vocês supõem que são. E este é o mundo em que vivemos. Então aqui, Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Acredite. Se você acreditar, verá essa história maravilhosa se desenrolar dentro de você. Está tudo nas Escrituras, é aqui, bendito seja o Deus e Pai do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 2:3. Sim, Ele é o Pai do Senhor, do meu maravilhoso eu sou, pois meu eu sou é a imagem dele. O nome dele é Eu Sou e eu digo Eu Sou, então é a imagem. Mas no final somos um, pois no final não há nada além de Deus. Pois naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra e o seu nome será um e o Senhor um. Um só. Então eu digo Eu Sou e ele me diz: meu nome é Eu Sou. Então agora confio em meu próprio Senhor e acredito firme e implicitamente nisso. Bem, se eu duplicá-lo e depois fizer outro e outro e outro, então eu compartilho com todos no meu mundo e eles fazem isso também, então eu encontrei o Senhor. Encontrei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e todos os profetas escreveram. Sobre quem eles escreveram? Eles escreveram sobre o Messias. Eles escreveram sobre Cristo. Bem, eu o descobri. Eu o descobri, pois antes de tudo ouvi falar dele, e muito antes de ele se revelar em mim comecei a praticar o que ele me mandava praticar. Um dia ele se revelou em uma série de eventos. Cada evento que encontrei nas Escrituras e esses eventos pertencem apenas ao Filho de Deus. Então eu soube que era o Filho de Deus. O mesmo, o ser idêntico que o mundo adora falsamente por fora e o chama de Jesus Cristo. Então eles vão à igreja e oram a um Deus que não existe, ele não existe de jeito nenhum. O Deus que realmente existe faz você viver ou você não conseguiria respirar. Você não poderia existir nem por um segundo como entendemos a palavra se ele não estivesse agora alojado dentro de você. Então agora encontre-o e confie nele implicitamente. Mas deixe-me avisar, ele não aceita nenhuma ordem,
nenhuma compulsão. Somente quando você imaginar o desejo realizado ele agirá de acordo. Portanto, esse enorme poder e sabedoria infinitos só se expressam quando você aceita o ser que ele realmente é quando você o aceita. Então você aceita? Bem, agora, acredite nesta noite. Ao colocar a cabeça naquele travesseiro, apenas aconchegue-se no clima do desejo realizado com absoluta confiança e confie que ele tem meios e meios que a mente superficial de si mesmo não conhece, e então confie nele implicitamente. Esperei 9 dias pela confirmação, mas esperei. Devo confessar que fiquei encorajado pela visão da primeira noite, quando vi aquele papel chegar diante de mim e tinha a palavra reprovado e tinha o nome do meu coronel, e então veio a mão de Deus, a mão direita, e aqui ela riscou e escreveu corajosamente na escrita aprovado. Então ele me disse: o que eu fiz, eu fiz. E agora vem o comando. Não faça nada. Então eu não fiz nada. E o mesmo que desaprovou 9 dias antes me liga e me concede uma dispensa honrosa, e então aperta minha mão e me diz: vejo você em Nova York depois de termos vencido a guerra. Eu agradeci. Não vou discutir com ele de jeito nenhum. Ele é um homem legal. Um homem perfeitamente maravilhoso, desempenhando um papel maravilhoso no papel que foi escalado para desempenhar. Mas esse não é o meu papel e voltei para Nova York. Minha sogra mal conseguia acreditar que eu havia recebido alta honrosa. Ela disse: Neville, você não está fugindo, isso não é avó, é? Eu disse: não, não estou ausente, estou dispensado com honra. Aqui estão meus papéis, e agora posso tirar isso agora mesmo e entrar na minha vida civil. Eles caíram sobre mim porque no exército eu simplesmente perdi peso porque não queria a comida deles, e não conseguia comê-la. Você tem que adquirir esse gosto depois de um tempo. Nos meus primeiros 4 meses eu simplesmente ia ao local, não conseguia pegar nada que me davam, então simplesmente não queria a comida. E foi por pura falta de vontade da comida que ofereciam. Mas você não pode atacar e dizer: bem, eu quero outro tipo de comida. Você pega ou larga, então eu deixei. Mas eu me lembrei. E então sei em quem acreditei. Então, anos depois, quando fui confrontado com um problema semelhante, em que me disseram que não poderia sair, nem por meses, tive que sair. Eu tinha um acordo para estar em Milwaukee em um determinado dia, então saí pelo mesmo aplicativo. Eu confiei em quem? Não liguei para ninguém de fora, não pedi a ninguém que usasse a sua suposta influência. Eu simplesmente presumi que estou em um barco olhando a ilha e vendo-a com nostalgia porque adorei, e tive aquela sensação mista de amar estar ali e ainda querer voltar para meu apartamento em Nova York. Aquele peculiar mistura de sentimentos, o agridoce. Então, no dia seguinte, recebi a confirmação de que embarcaria na próxima viagem daquele barco. Então eu lhe digo: acredite, para que você também possa dizer com Paulo: eu sei em quem tenho crido e você não falhará. Então você tem que encontrar aquele ser neste mundo que é o Senhor seu Deus. E o Senhor, seu Deus, é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o Senhor, seu Deus. E você chega ao ponto de confiar nele implicitamente e não levantar um dedo para ajudar. Se amanhã de manhã você acordar e estiver sob compulsão a fazer determinada coisa, tudo bem. Você se moverá sob compulsão, mas você mesmo não inventa os meios. Você não diz: agora, se eu for por esse caminho e discutir o assunto, não, você simplesmente não consegue resistir. Você está agindo sob compulsão. Aqui está uma senhora cuja história contei, creio eu, em A Lei e a Promessa, e ela partiu para Paris com seus 2 filhos e deixou sua empregada encarregada de sua casa na cidade de Nova York, seu apartamento. Quando ela voltou, o apartamento estava vazio e ela pagava o aluguel mês após mês, mas a empregada pegou todos os móveis e simplesmente foi embora. Bem,
ela foi ao departamento de polícia, contratou um detetive particular e fez tudo humanamente falando. Então ela veio até mim. Eu disse: vamos sentar calmamente no silêncio, e você está agora em seu apartamento e pode ver tudo o que tinha, mas tudo, está tudo lá. Agora olhe para o piano, olhe o que você tinha no piano. Veja tudo exatamente como você se lembra e sinta a presença disso. É agora. Num futuro não distante, em questão de dias, ela foi ao seu banco na Madison Avenue e, quando saiu, distraidamente, assim ela pensava, virou na direção errada e andou um quarteirão antes de perceber que estava andando na direção errada. Direção oposta. Mas naquele momento ela olhou e viu um par de tornozelos muito familiar. Ela disse: agora isso pertence a apenas uma pessoa neste mundo. Sua empregada, e olhando para cima, lá estava sua empregada. A luz acabou de acender e ela agarrou a empregada e disse: não vou deixar você ir até que me leve até onde estão meus móveis. A empregada ficou assustada e começou a gritar. Ela chamou um táxi e disse: leve-me exatamente onde isso está armazenado ou onde você o tem. Ela fez e cada peça estava intacta. Ela disse: não estou pressionando nada contra você. Agora, tudo o que fizemos foi simplesmente confiar no Senhor nosso Deus. O que eu teria feito para encontrar os móveis para ela quando a polícia de Nova York não conseguiu encontrá-los, os detetives particulares não conseguiram encontrá-los? Ela contratou todos os tipos de pessoas para encontrá-lo e eles foram a todos os armazéns investigando, mas ninguém conseguiu lhe dar nenhuma pista sobre isso. E aqui confiamos no Senhor nosso Deus, foi tudo o que fizemos. Eu não me ajoelhei e ela certamente não. Eu simplesmente sentei no silêncio e presumi que ela estava me dizendo que o encontrou. Pedi-lhe que me dissesse. Agora estou sentado na minha sala e todas as coisas que perdi não estão perdidas, estão todas de volta. E quando quebramos o silêncio, esqueci completamente, porque não havia nada que eu pudesse ter feito para ajudar na busca, e então aconteceu. Bem, então quem é o Senhor? Se aconteceu assim, então quem é aquele que cria todas as coisas? Pois as Escrituras nos dizem: por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Bem, eu sei exatamente o que fizemos e sei exatamente o que aconteceu, portanto foi assim que foi feito. Agora o homem acha difícil acreditar em tal poder dentro dele. Mesmo assim, ele lerá a Escritura. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 versículo 5, e Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24, e Jesus Cristo e Deus são um, João 14 versículo 20. Ele lê isso, mas vai imediatamente e leva para fora todas as bobagens do mundo, movendo-se diante de pequenos altares feitos pelo homem, curvando-se diante deles e acreditando que algo do lado de fora é um indivíduo especialmente equipado para interpretar Deus para ele, e ele ousa afirmar que é o único, eu diria, depósito da sabedoria de Deus. Que absurdo! Deus está alojado em cada criança nascida de mulher. Mas eles são enganados por todo esse absurdo no mundo sobre quem Deus realmente é, e adoram um falso Deus que nunca existiu e nunca existirá. Só existe Deus. Não há nada além de Deus. Não há intermediário, absolutamente nenhum. Portanto, não pense em Deus, e então Jesus Cristo é o intermediário, e então você. Ah, não. É Deus e somente Deus, e Deus se tornou exatamente o que eu sou para que eu possa ser exatamente o que Ele é. Essa é a história. Leia o capítulo 20 do livro de Atos. Estudiosos. Mas vocês devem ler na versão King James porque eles fornecem a verdadeira tradução literal. A versão padrão revisada não pode acreditar em seus próprios olhos, então eles traduzem a palavra Deus como Senhor e quando você lê o Senhor nas Escrituras, sempre significa Jesus, então poderia ser Jesus.
E não é assim de forma alguma. Que pelo sangue de Deus somos redimidos. Só existe Deus. Então Deus se tornou exatamente como eu sou, com todas as minhas fraquezas, todas as minhas limitações, para que eu possa me tornar como Ele é, compartilhando de tudo, de toda a natureza divina. E isso é usado nessa tradução. Então eu te digo, você é o amor dele e é por isso que ele se tornou você. Agora confie nisso, confie implicitamente. Mas você só pode confiar se aceitar completamente o que é dito nas Escrituras. A fraqueza do homem é apenas o que ele usa e a tolice do homem é o que ele usa, porque a sabedoria deste mundo é tolice aos olhos de Deus. Eles se consideram muito sábios. Eles vão racionalizar tudo e um dia encontrá-lo em um planeta ou em um canto. Não, iremos à Lua, iremos às estrelas, iremos a tudo, porque tudo que o homem pode imaginar, o homem pode fazer. Não pense por um segundo que ele não pode. E então alguém hoje que não sabe nada de ciência está sonhando com ficção. Mas não existe ficção. Amanhã, a chamada mente científica inventará os meios para realizar o sonho de quem nada sabe de ciência porque está sonhando. O sonhador é Deus e todas as coisas são possíveis para Deus. Então você simplesmente sonha esta noite que é exatamente o que deseja ser, e então confie implicitamente neste ser para que você possa dizer, eu sei que acreditei, e então deixe acontecer. E posso te dizer, isso vai acontecer. Um homem está parado diante da água olhando. Esperando que as senhorinhas voltem, pois ouviu dizer que tinham algum gado para vender. Esse homem era meu pai, e ele e meu irmão Vitor foram ver este pequeno lugar, 35 acres. Bem, esse é um lugar grande em Barbados quando é uma casa, e essas 3 irmãs moravam nesta área. Então, quando eles chegaram, meu pai disse, depois de ver o gado que comprou para o matadouro, para ela ou para uma das senhoras: se algum dia você decidir vender, lembre-se de mim e me dê uma chance de fazer uma oferta. Então ele se virou para meu irmão Vitor e disse: este seria o local ideal para um hotel. Agora, isso foi há anos e anos, quando eu ainda era adolescente. Pois bem, 2 morreram e a terceira foi avisada por amigos e parentes que era muito caro manter os jardineiros empregados naquele local, 35 hectares, então se mudar para um hotel onde lhe seriam prestados todos os serviços, todas as refeições preparado. Ela não teria nenhum problema e todo o dinheiro da venda para se manter durante os dias restantes em todos os confortos do mundo, e o que ela fez. Um homem na ilha com todo o dinheiro do mundo queria isso mais do que qualquer coisa. Ele estava no Brasil no dia da venda e meu pai comprou. Ele simplesmente imaginou que o possuía anos e anos antes. Bem, eles morreram. Eventualmente 2 morreram, e então o terceiro foi persuadido a se mudar para um hotel, o que ela fez, e a venda começou. Quando o homem no Brasil se lembrou, telegrafou ao seu advogado para comprá-lo a qualquer preço, ele estava 24 horas atrasado. Agora, um lindo hotel está no local, um hotel encantador, muito, muito popular, sempre lotado no inverno ou no verão. E tudo isso foi um sonho do meu pai que se tornou realidade. Ele poderia confiar implicitamente em seu Deus. Ele acreditava firmemente no Senhor Deus, mas o ensinou a estar dentro de si mesmo. Ele nunca iria à igreja. Não se importava nem um pouco com o ministro. Que coisas estranhas temos como histórias entre meu pai e o ministro. O ministro chegou em casa um dia, como sempre vinha todos os meses em sua habitual visita mensal, e disse ao meu pai: sabe, Sr. Godard, sou um dos escolhidos. Meu pai olhou para ele e disse: você é um escolhido? Você sabe, eu não teria escolhido você. Ele foi tão ousado com tudo o que fez neste mundo. Ele não se importava com o homem, não tinha respeito pelo homem, e quando ele voltava para casa porque era ministro, não pensei nem por um segundo que isso mudou de alguma forma a atitude do meu pai em relação ao homem. Ele queria ver um homem e aquele ministro para ele simplesmente não era um homem.
Ele era casado, tinha filhos e tinha essas coisas, mas aquele não era um homem. Era algo que, feito apenas de pasta, e ele não conseguia de forma alguma convencer meu pai a mudar seus sentimentos em relação a ele. Portanto, ele nunca viu o interior de uma igreja, exceto quando fomos todos batizados. Meu sexto irmão. Esse mesmo ministro. Meu pai tomou 2 capitães como padrinhos e o ministro disse: Eles são episcopais? Ele disse: Não sei. Virou-se para um e disse: Você é episcopal? E ele disse: Não, sou presbiteriano. O outro: Ele é metodista. O ministro disse: Bem, sinto muito, mas não podemos tê-los como padrinhos. Eles devem ser episcopais. Meu pai disse: Você quer dizer que não vai ter meus amigos como padrinhos do meu filho? Ele disse: Não posso permitir isso, Sr. Godard. Ele disse: Dê-me meu filho. Tirou-o dos braços e disse: Eu mesmo o batizarei. Ele pegou a água e borrifou no rosto e disse: Em nome de Jesus, seu nome é Fred, e saiu com o filho nos braços. Esse é o nome dele, o nome dele é Fred Godard. Bem, esse é o tipo de homem que ele era e ainda é, ousado, e nenhum osso de seu corpo lhe faltou coragem. Mas ele encontrou o Senhor e o encontrou como sua maravilhosa imaginação humana. Então, quando ele queria alguma coisa, ele simplesmente imaginava que tinha e dormia. Não importa qual fosse o dia, ele poderia dormir profundamente. Se você ligasse 1 minuto depois, ele estava inconsciente. Ele está dormindo profundamente, quero dizer, um sono completamente sólido, até as primeiras horas da manhã, quando ele acorda às 5. Sempre acordava cedo porque ia dormir cedo. Mas quero dizer, não existe tal coisa de lutar consigo mesmo na cama, ele estava fora. Alguns pensaram na ajuda da cachaça, mas nem sempre foi. Mas posso lhe dizer, quando você encontrar o Senhor, que paz neste mundo será a sua. Quando você o encontra e realmente confia nele, que você não precisa se curvar diante de nada neste mundo. Não há homem, nem mulher, nem edifício, nada neste mundo é sagrado. Somente o Senhor, seu Deus, é santo, e Ele é o único que você deve adorar e o único a quem você deve servir. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. E conceda o mesmo direito a todas as pessoas no mundo. Então, quando você sabe o que quer para si mesmo ou para os outros, você assume que está feito. Basta assumir a sensação daquele desejo realizado e ir dormir. Não levante um dedo para que isso aconteça, deixe-o vir a este mundo. Deixe-o assim. E posso te dizer, assim será. Agora, vamos entrar no silêncio.